Olá, boa noite a todos e a todas. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Homem Construindo Saberes em Casa. Eu me chamo Cláudio Nitro e o tema da nossa aula de hoje é sobre ecologia de comunidades. Então, e principalmente vou abordar o tema sobre os descritores de uma comunidade. A nossa aula vai ser dividida em 4 partes. No primeiro momento, então, vou fazer uma retomada de alguns conceitos de comunidade, assunto esse que já é trabalhado aqui no nosso canal. Você pode retomar, fazer uma revisão assistindo outros vídeos. Os parâmetros sobre a estrutura da comunidade e enfatizando os descritores da comunidade, né, que são indicadores que foram criados, né, pelos ecólogos, com o objetivo de tentar caracterizar uma determinada comunidade biológica. E esses descritores, indicadores são extremamente importantes, são utilizados na pesquisa científica com diversos propósitos, entre um deles como exemplo, a restauração ecológica, que vai ser o nosso vídeo final, que vai ser um exemplo prático, né, uma aplicação de conceitos que a gente vai aprendendo na sala como descritores da comunidade, que são importantes para a implementação de programas de restauração, metodologias e tudo mais. Então, antes da gente falar o que é uma comunidade, vamos retomar alguns conceitos sobre os níveis de organização biológica, né? Como eu disse, assunto esse que já foi trabalhado aqui no canal. Então, uma população, ela pode ser definida como um grupo de organismos pertencentes a uma mesma espécie que vivem em uma mesma área geográfica. Dá como exemplo aqui os pinguins, né? Essas aves que vivem normalmente também em grandes agrupamentos, né? Tem toda uma sociabilidade no grupo. As comunidades já, por sua vez, ela constituem um conjunto, né, de todos os organismos que vivem em uma área, organismos esses que podem ser tanto microscópicos quanto macroscópicos. A gente pode ter diversos tipos de comunidade de animais, comunidade de bactérias, comunidades de fungos, entre outros. Então, não restringe apenas esses animais que a gente reconhece, né, esses animais macroscópicos. E, por sua vez, elas são esse conjunto de organismos que vivem em uma mesma área e também num determinado período de tempo, né? Porque vamos lembrar a questão que as comunidades não são conjuntos de organismos estáticos, né? Eles possuem preferências, perturbações, migrações e migrações, relações bióticas e abióticas que vão influenciar a composição dessa comunidade, né? A composição dos organismos. Então, por isso que tem essa enfatização em um determinado período de tempo, né? Porque existem diversas influências que a comunidade pode estar suscetível. E os ecossistemas, né? Que já constituem um grande conjunto, né, de comunidades, né? Então, é um conjunto de organismos maior que compete uma maior quantidade de organismos. E, por fim, a biosfera, né? Que constitui, então, um maior conjunto que engloba todos os seres vivos, né? Que vivem. E a ecologia, então, ela vai ser um estudo das relações entre as espécies, das próprias espécies, como entre uma espécie e outras espécies, bem como o meio em que ela ocupa. Então, ela vai tentar entender, né, tentar criar modelos sistematizados de conhecimento, né, para compreender, então, a relação entre os indivíduos de uma mesma espécie, relação deles com outras espécies, e também com o meio. Então, o meio que a gente pode enfatizar são as coisas do meio são tanto a questão abiótica, né? Clima, relevo, temperatura. Então, são todas essas influências do meio. E já a ecologia de comunidades, ela vai estudar, então, o padrão e a estrutura dessas comunidades e também o comportamento delas. Então, ele vai tentar entender os padrões, a estrutura, aí nesse ponto da estrutura entra os indicadores e o comportamento. Então, ela realmente, a psicologia vai direcionar o seu estudo para esse conjunto maior de organismos, né? Que vai ter uma grande gama de organismos e suas relações que podem ser estudadas, que são um dos campos de estudo da ecologia. E entre as relações que a gente pode pensar numa comunidade, né? Eu falei para vocês que uma comunidade não é um conjunto estático, e por sua vez os próprios organismos, né, as espécies que
compõem essa assembleia de organismos, né, esse conjunto, elas possuem interações entre si e influências também entre si. Um exemplo disso, né, é o nível trófico, né, vamos lembrar, dos grandes produtores primários, os decompositores, consumidores primários, toda essa teia, né, essa conexão aí de influência de um organismo sobre o outro. A gente sabe também que existem alguns organismos que eles possuem uma maior influência nos outros, né? E isso é se dado por conta de diversas características. Então, esse é só um exemplo também que dentro da própria comunidade, os próprios organismos vão interagir entre si, né? E vão influenciar e vão determinar comportamentos, nichos e tudo mais entre eles mesmos, né? Entre predação, competição, todas essas relações que a gente já viu em aulas anteriores. Então, a ecologia de comunidades ela vai buscar responder diversas questões, e uma delas, que é um ponto básico, né, porque quando eu vou estudar ela, se eu não consigo descrever. Então, a caracterização é um processo inicial para você poder estudar, né, e compreender as comunidades. Porque primeiro você precisa caracterizar, para depois comparar, e por assim por diante, né. E, então, um dos objetivos da ecologia de comunidades é responder essa questão, né, de como descrever quais são os descritores, né, e indicadores dentro de uma comunidade. E esses descritores, que constituem a estrutura da comunidade, né, vai ser diferente, porque vamos pensar assim, porque diferentes comunidades ecológicas, elas podem ser muito distintas quanto ao tipo, quanto aos tipos e número de espécies que contém. Então, dentro de uma própria comunidade, a gente vai ver constituições diferentes, agrupamentos diferentes, espécies que ocorrem de forma diferente e também com uma abundância diferente. Um exemplo disso, de como que uma comunidade pode variar, nas suas influências bióticas e bióticas, é essa hipótese, né, essa verdade, na verdade, que você pode imaginar. Que no Antártico a gente tem apenas poucas espécies, enquanto nas comunidades da floresta tropical úmida igual no Brasil, na Amazônia, a gente tem um número imenso de espécies contidas por metro cúbico. E por que isso acontece? Então, vamos imaginar que o Ártico inclui condições, né, que poucas espécies podem se estabelecer, baixa temperatura, baixa produtividade primária, o que é o contrário das florestas tropicais. A gente tem uma alta exposição solar, uma alta produção primária, por sua vez, uma diversificação de nichos e espécies que podem estar contidas dentro do espaço. Então, aqui são exemplos, né, de algumas comunidades. Essa imagem aqui está um pouco ruim, mas é uma floresta tropical, uma comunidade, vamos imaginar, de animais que vivem nos Árticos, uma ilha e um deserto. Então, a gente já pode imaginar que são diversas condições, né, bióticas e abióticas que vão influenciar, então, a composição dessa comunidade. Composição que significa que organismos que vivem lá, como eles estão distribuídos, qual é a quantidade de organismos que vivem lá. E a gente pode fazer já imaginar, né, porque o deserto é uma relação correspondente aos polos, porque possui condições extremas, o deserto no sentido de variação climática muito grande, que poucos organismos podem se estabelecer. E a gente vai também ter uma relação direta com a área, né, dessa que existe para ter essa comunidade, onde que áreas maiores vão possuir comunidades com maiores quantidade de indivíduos. Não é todo o caso, a gente vai ter algumas exceções. Enquanto áreas menores, a gente vai ter uma comunidade menor. Então, para entender essa estrutura da comunidade, a gente vai estudar os indicadores, né? Os indicadores que vão representar essa estrutura, de como ela está organizada, que organismos que vivem delas, como eles se relacionam, como eles são distribuídos. E então, para entender uma estrutura, foi criado, né, os ecólogos que criaram medidas, né, métricas, indicadores que pudessem tentar representar essa grande complexidade de interações que existe entre os seres vivos e o meio, né, porque são graus de interações que são até desconhecidas pela ciência, então é um campo muito vasto de diversas interações tanto em níveis microscópicos quanto macroscópicos, então são uma teia, uma conexão de que as espécies se relacionam que vão influenciar. E os indicadores foram uma forma de tentar descrever
uma parte dessa complexidade, não ela por completo, porque ela é muito imensa. E foram, então, existe 3 medidas que servem, então, para tentar representar a estrutura de uma comunidade. Entre elas, a riqueza, a diversidade e a equabilidade, vou falar cada uma delas. Então, a riqueza, ela se refere ao número de espécies que ocorrem em uma comunidade particular. Então, uma suposição, se a gente encontra 30 espécies em uma comunidade e 300 em uma outra comunidade, vamos imaginar que esses lugares têm uma mesma área. A segunda comunidade tem uma riqueza específica muito maior que a primeira, porque ela vai ter um maior número de espécies. Para representar, então, essa ideia de que a riqueza, que é número de espécies, são quantas espécies ocorrem, a gente tem aqui um exemplo, que vai ser esse exemplo que a gente vai utilizar na nossa aula, que são comunidades de cogumelo. Na comunidade primeira, vocês podem ver que tem um cogumelo amarelo e um cogumelo roxo. Cada cor e formato vai representar uma espécie. Então, nessa primeira comunidade, a gente tem 2 espécies, enquanto que na segunda comunidade a gente vai ter 4 espécies. Notem, a riqueza de espécies vai se referir ao número de espécies, eu não estou falando da quantidade deles. Então, a riqueza é isso, é o número de espécies que ocorrem em uma comunidade particular. A quantidade, né, de espécies e a constituição das comunidades, né, e a distribuição de riqueza, né, dessa quantidade de espécies, ela possui alguns padrões. Entre eles, que as áreas próximas do Equador, por receber uma grande quantidade de energia solar, que por conseguinte gera uma alta produtividade primária, então uma diversificação de oferta de alimento, de possíveis lixos, associada a temperaturas quentes e grande quantidade de precipitação e pouca variação sazonal, determinam, então, uma área, né, uma região específica no nosso planeta, que elas são caracterizadas com uma grande quantidade de espécies, né? São comunidades, são comunidades com grande quantidade de espécies. Em relação a outras áreas, como as áreas de menor riqueza, com menor quantidade de espécies, número de espécies, que são concentradas como nos polos, que vai receber menos energia solar, são ambientes com temperaturas mais baixas, mais secas e menos favoráveis à vida. Então, as áreas localizadas próximas do Equador têm essas características abióticas que favorecem comunidades com altos valores de riqueza. Aqui é um exemplo disso. Então, na nossa imagem, a gente tem um mapa que ele tem constitui toda a América do Sul, com a América do Norte, parte dos polos, né, da Groenlândia. E esse padrão que eu falei para vocês, que a gente vai ter uma maior riqueza, né, específica, né, nas ilhas do Equador, é representado nesse gráfico. Aqui está sendo contabilizado a quantidade de mamíferos por quilômetros quadrados. Esse padrão relacionado de uma maior riqueza próxima dos equadores, ele também vai ter uma relação totalmente direcionada com o grupo que está sendo investigado. Então, de forma geral, os mamíferos ele tem uma maior riqueza, uma maior quantidade de espécies próximas ao Equador. E a latitude, então, como a longitude, são um dos fatores que podem determinar a riqueza específica de uma comunidade. A diversidade da espécie, já que é o segundo indicador, ela vai ser uma combinação de alguns parâmetros, que vai ser a riqueza de espécies, que eu falei que é o número de espécies, como também as suas abundâncias relativas comparadas umas às outras. Então, que é a equabilidade de espécies. Então, a diversidade, ela vai, então, ser um atributo, né, um indicador, que vai levar em consideração tanto o número de espécies, quanto a quantidade de indivíduos de cada espécie, né? E a equabilidade seria, então, a proporção de uma espécie em relação à outra, em relação dentro de uma comunidade. E a equabilidade, que vai mostrar essa proporção, né, quais são as espécies com maior quantidade, com menor quantidade, também ela informa também quais espécies são mais comuns e quais também são mais raras. E para chegar nesse ponto de saber quais são as espécies mais comuns e quais as espécies mais raras, é necessário reconhecer a abundância de cada espécie, então a quantidade, né,
estou falando de quantidade de cada espécie em relação às outras espécies dentro de uma comunidade. Então, a ecoabilidade, então, leva em consideração essa relação da quantidade de indivíduos que tem de uma cada espécie com relação às outras espécies de uma comunidade. Então, ela vai avaliar essa proporção. Para ficar mais claro para vocês, a gente tem esse exemplo aqui. Então, vamos lá. Na comunidade A, a gente tem 4 espécies, só que é nitidamente claro uma maior abundância, que seria a quantidade de indivíduos da espécie do cogumelo amarelo. Ela tem nitidamente, nítida a dominância delas, a grande concentração dela na comunidade, em relação à comunidade B, onde a gente também tem 4 espécies, então o valor da riqueza é o mesmo, só que a distribuição de cada indivíduo por essa espécie é mais proporcional. Então, a gente vai ver que vai ter 5 espécies, 5 indivíduos para cada espécie. Então, ambas comunidades têm a mesma riqueza. Então, vocês entenderam esse ponto, que ambas comunidades têm a mesma riqueza, quer dizer que ambas possuem o mesmo número de espécies, só que a proporção de cada espécie vai ser diferente, que é a equabilidade, de forma geral, tentando resumir isso para vocês. E na comunidade a gente vê que, então, o cogumelo amarelo, ele corresponde a quase 85% do valor total de cogumelos dentro dessa comunidade, enquanto as outras espécies, elas vão representar apenas 5%, né? Assim, a ecoabilidade dessas espécies é baixa, então a ecoabilidade uma ecoabilidade maior vai ser aquela onde a gente vai ter uma proporção entre o número de espécies por indivíduo. Já na comunidade B, a gente tem a abundância dessas espécies, então a quantidade de cada indivíduo por espécie, são igualmente divididas entre 4, né? Então, cada uma tem para corresponder 25% dessa comunidade. Portanto, a ecoabilidade dela é mais alta, e por sua vez, vamos lembrar lá a diversidade, que vai levando em consideração o número de espécies e a quantidade de cada espécie que ocorre dentro de uma comunidade. É maior. Então, a comunidade B é uma comunidade mais diversa do que a comunidade A. E, através desses indicadores, os ecólogos conseguem fazer inferências, hipóteses. Então, como estou tentando explicar para vocês de como esses indicadores são um tipo de ciência básica e elementar que é necessário para qualquer tipo de estudo. E uma forma, então, também de representar as comunidades, a composição de espécies, sua abundância, é através de imagens gráficas, né, de gráficos. Então, os gráficos, eles são muito importantes dentro da ecologia, porque a ecologia, basicamente, ela é constituída, ela é realizada através da matemática, mas aqui a gente não está falando dessa dimensão matemática, mas só conceitual, então não se preocupe. E uma forma de representar essa questão matemática é através de gráficos. E esse gráfico que eu vou mostrar para vocês, ele chama curva de distribuição da espécie. Então, ele vai mostrar a abundância, lembra, a abundância, a quantidade de indivíduos proporcionais para cada espécie em relação às outras, e uma ordem de classificação, então, as mais abundantes para as menos abundantes. Então, olha lá, no eixo X, a gente tem o ordenamento das abundâncias, que vai ser essa ordem de quais são as mais abundantes e menos abundantes, e a abundância proporcional. Então, essa abundância proporcional vai relacionar a abundância em comparação com as outras espécies. Então, esse exemplo aqui, esse gráfico aqui, ele está representando a nossa comunidade A, o nome dela. A comunidade A vai ter uma espécie comum e 3 espécies raras. Porque a gente tem uma alta abundância de uma espécie, que é a espécie amarela, enquanto outras representam só 5%, que são esses 3 pontinhos aqui. Já a comunidade B, ela vai ter uma abundância proporcional entre as espécies, e cada um, então, vão ocorrer de forma proporcional. E, como eu falei para vocês, a partir, então, desses descritores, né, se pode fazer inferências de algumas coisas, né, de algo, de alguns fenômenos, de hipóteses. Então, de linhas gerais, assim, que a gente pode, uma forma de inferir essa informação é que
Na comunidade A, a gente vê que a gente tem uma abundância da comunidade de cogumelos amarelos. Esse fator pode representar, então vamos fazer que isso aqui é uma situação hipotética, mas essa dominância de algumas espécies ocorre na natureza, por N fatores, entre eles a sucessão ecológica, que algumas espécies, as espécies pioneiras, que ocorrem após uma perturbação, né? Mas vamos retomar aqui nosso exemplo. Na comunidade A, a gente tem uma dominância da espécie do cogumelo amarelo, e isso pode indicar um efeito negativo, né, sobre as 3 espécies raras da comunidade. Então, por que existe essa dominância, né? A cogumelo amarelo está exercendo uma influência nas outras 3 espécies raras, porque ela está dominante, enquanto que deveria ocorrer, de uma certa forma, uma abundância mais constante. Já na comunidade B, todas as espécies têm a mesma abundância, e isso que pode se inferir dela, né, mas não que seja completamente correto, né, são inferências, é que essas interações podem estar bastante equivalentes, como nenhuma espécie dominando as outras. O que leva à dominância de uma espécie são diversos fatores, como eu falei para vocês, no caso de sucessão ecológica. Mas a gente pode também ter algumas espécies que elas podem ter uma maior competição em relação às outras, o ambiente que elas estão, que essas espécies estabelecidas podem ser favorável a uma única espécie, então ela tem uma maior chance, ela é mais competidora, né? Então, ela tem um fit maior de competição, como também espécies que são alerofáticas, né? Que produzem substâncias que vai influenciar a taxa de germinação das outras espécies. Então, a dominância ela pode ser explicada por diversos fatores. Mas o ponto principal aqui é que, em linhas gerais, as comunidades ecológicas mais diversas, que é a diversidade, né, da relação entre riqueza e abundância, né, e estabilidade, elas são mais estáveis. O que é isso, mais estáveis? É que elas são capazes de se recuperar após um distúrbio, então ela tem uma capacidade de resiliência maior do que a comunidade A. Porque vamos pensar que na comunidade a gente vai ter algumas espécies raras. E essas poucas espécies raras, grande parte da sua população é extinguida, tem uma taxa de extinção, elas não vão conseguir se estabelecer novamente. Já na comunidade B, elas possuem uma distribuição, uma equidade maior, porque elas têm uma proporção igual. Então, caso ocorra uma perturbação que pode ser uma queimada, um evento catastrófico, né, um evento, esqueci a palavra, vão ter estocástico, né, um evento que acontece muito rápido, é um evento que é abrupto, né, a gente vai ter, essa comunidade ela vai ter uma capacidade maior de se recuperar, porque as espécies, vamos ver, elas estão proporcionalmente mais distribuídas. Um exemplo disso, né, a gente pode pensar das monoculturas, né, porque a gente pode pensar também como uma praga. Se vê uma praga, né, e a gente já vai ter só uma praga que vem, a gente já tem uma dominância de uma determinada espécie, essa espécie ela vai ser altamente prejudicada, né? Então, tudo isso vai interferir. E é isso, eu vou mostrar um vídeo para vocês, que vai ser, então, a quarta parte do nosso trabalho, que vai ser um exemplo prático, né, dessa aplicação desses conceitos, principalmente o conceito de diversidade. Então, é isso, eu vou deixar esse vídeo para vocês assistirem, e muito obrigado. Eu acho que ninguém reinventa o que a natureza faz, né? A gente tenta imitá-la. Historicamente, se pensava que sair plantando árvores restaurava florestas, e sair plantando árvores significava plantar árvores que se conheciam. Muitas nativas, mas muitas exóticas também, e geralmente esse muitas representava muito pouco em relação ao que existia dentro da floresta. Todo mundo plantava a mesma coisa, todo mundo plantava 20 ou 30 espécies, não estava nem aí, e a gente constatou, através de um projeto da FAPESP, que essa era a maior causa de não vingar nada. E percebemos que os que tinham uma chance maior tinham sido plantados com alta diversidade. Em Mogi Guaçu, a gente montou um projeto, considerando a biodiversidade, foram plantadas mais de 100 espécies arbóreas por hectare, e vimos que em apenas 10, 12 anos,
já pudemos evidenciar que a floresta está entrando em equilíbrio e que não tem retorno mais. O que a natureza faz? Ela põe muitas espécies e poucos indivíduos, porque está um aqui, outro lá longe. Se ela tiver um ataque de praga, ou fungo, etc., morre só esse indivíduo, não morre todos, se eu plantasse um monte juntos. Estudando esses ecossistemas de referência que nós chamamos, que são florestas naturais, é que nós entendemos a importância de você usar a diversidade, usar o que nós chamamos de grupos funcionais para cada momento da restauração, usar um determinado grupo funcional de espécies nativas que vão estar restaurando os processos que não só constroem a floresta, como mantém uma floresta nativa. Então, qual que é hoje a metodologia que nós estamos usando? A gente combina um grupo de espécies nativas, que nós chamamos de espécies de recobrimento, tem um bom crescimento e uma boa cobertura de copa. Então, o papel desse grupo funcional é produzir uma estrutura de florestas no menor prazo possível. Porque no momento que eu produzi uma estrutura de floresta, eu já superei vários dos filtros. Um dos filtros é a questão da competição com gramíneas africanas, que é o grande fator de insucesso dos projetos de restauração. Mesmo selecionando esse grupo funcional, elas ainda são lentas, né? Porque eu vou conseguir produzir uma capoeira, não vou conseguir fazer isso em 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, eu vou conseguir fazer isso num 1 ano e meio, 2 anos. Então, enquanto eu não tenho essa capoeira, eu consigo recobrir essa área, combinando essas espécies do recobrimento com adubação verde, que é um grupo de espécies exóticas, exatamente com a proposta de sombreamento rápido da área. Qual que é a perspectiva? Essa semente comercial de adubação verde vai cobrir essa área nos primeiros meses, enquanto o recobrimento está se desenvolvendo para substituir a adubação verde na recobertura dessas áreas. O único requisito dessa adubação verde é que elas não podem ser espécies invasoras, porque senão elas permanecerão no sistema, e elas não podem ser resistentes ao sombreamento, porque no momento que o recobrimento recobrir, elas saem do sistema. Nesse momento que eu criei um ambiente de floresta, eu posso fazer todo o resto. O primeiro deles, e mais importante, é que eu consigo acumular espécies. Eu enriqueço esse ambiente de floresta caso a natureza não faça isso naturalmente. Isso eu acredito que vai ser a metodologia de restauração do futuro, porque eu crio uma floresta muito rapidamente e com isso o proprietário tem um custo menor de manutenção, e aí ele se empolga a fazer. Hoje nós estamos fazendo a planilha econômica disso, é algo em torno de uma redução de 50% a 60% do custo. As nossas pesquisas subsidiam a Secretaria nas tomadas de decisão de políticas públicas. Por exemplo, nós listamos as espécies que ocorrem nas diversas regiões do estado de São Paulo com o objetivo de indicar para as pessoas, olha, usem o que ocorre aqui. Essa lista eu considero a principal ferramenta que a gente criou. Além disso, a gente disponibiliza o endereço, telefone, etc., dos 200 viveiros que produzem mudas, distribuída no estado, que a gente visitou e que é atualizado periodicamente. A outra coisa importante é a identificação dela. Nós temos, por exemplo, um manual que a gente fez e tem fotografia de mais de 200 dessas espécies na forma de muda. A partir do novo Código Florestal, tem algumas coisas que a gente vai ter que começar a pensar para aproveitar melhor as questões ali colocadas. Os produtores vão ter que se regularizar. Então, agora tem um papel da academia e um papel do poder público imprescindível, né? A academia para efetivamente gerar conhecimento científico que promova a restauração com qualidade e cumprindo os serviços ambientais que estão previstos. E o poder público que pega esse conhecimento da academia e transfira esse conhecimento para a política pública, para a capacitação dos produtores, para a capacitação dos técnicos para fazer isso. E a maioria dos proprietários não tem esse conhecimento do que é área de preservação permanente, do que é reserva legal. Ele chega na propriedade e fala assim, eu quero que você abra 100 hectares. Aí depois que ele abre, ele viu que ele abriu um monte de nascentes, um monte de áreas que ele não vai usar para agricultura, porque são áreas de baixa aptidão agrícola, e que teriam áreas muito melhores para serem abertas se tivesse um projeto inicial de adequação ambiental e agrícola da propriedade. Então, nós temos uma falha do Estado, uma falha da política agrícola, que é efetivamente a gente planejar a abertura de uma propriedade rural. Quando você contextualiza a regularização ambiental junto com a tecnificação agrícola, isso é a grande facilidade, que é o projeto Pecuária Verde em Paragominas.
A primeira proposta que nós fizemos de regularização das propriedades era só ambiental. Eu quase fui expulso de Paragominas. No momento que eu propus a regularização ambiental junto com a adequação agrícola, ou seja, o que eu gero? Eu gero um mapa das possibilidades de uso da propriedade. Então, o mapa da regularização ambiental. Entrego esse mapa para um laboratório parceiro na tecnificação agrícola. E esse parceiro vai só tecnificar as áreas agrícolas. O resto de áreas você chega no proprietário e fala o que você quiser, Ricardo, desde que você não mexa nas áreas que eu estou tecnificando para a parte agrícola. Como agora nós demonstramos que é possível restaurar florestas que deram certo, agora nós precisamos trabalhar como é que eu reduzo o custo desse processo, para que a gente consiga viabilizar a restauração em larga escala.